A Rainha do Inoto, Emília Freitas. Parte 3. As primeiras lágrimas. A professora trabalhava ainda à luz do candeeiro, sendo ajudada por Dona Paulina e Dona Sofia. Estas duas excelentes criaturas, contando já bom número de anos gastos na prática da virtude e da religião. Eram seres inofensivos e simples que só pensavam nos arranjos de casa e nas cerimônias religiosas. Sob a triste aparência de uma vida austera e monótona, são as verdadeiras beatas, os entes mais felizes da terra. Nos seus corações, onde nunca passou a sombra de uma ambição terrestre, está a serenidade e a consolação que debalde procuram os que riem de sua bem-aventurada ignorância. As duas irmãs do vigário, cuja mocidade se havia passado ao pé dos altares, ao cheiro de incenso, tinham nas maneiras a ingenuidade humilde da criança, na voz a mansidão do cordeiro, no olhar a resignação do mártir. Vendo chegar Virgínia com Carlotinha, Dona Sofia adiantou-se e tomou-lhe a cesta, exclamando: "Que lindos ramos! Vejam todos, mais bonitos que os nossos." "Que boa fada te favoreceu, Carlota!" disse o senhor Martins, examinando também as flores. "Venha ver, senhor doutor Edmundo. Isto não foi feito por ela." "Foi, papai, ajudada pela amiga de Virgínia." "Que é esta amiga de Virgínia?" perguntou Dona Matilde, aproximando-se do grupo. Foi então que a filha da professora notou-lhe a presença e a das filhas. "Seu nome, minha tia," acudiu Virgínia, "não vale a pena saber. É o da filha obscura de um caçador que vive em sua cabana." Mas, enquanto os circunstantes se ocupavam deste assunto, Henriqueta, sentada muito perto do doutor Edmundo, não perdia a ocasião de fazer uma criticazinha das pessoas presentes. E muitas vezes chamava dissimuladamente a atenção do moço para um gesto menos polido do senhor Martins ou para uma silabada das irmãs do vigário. Carlotinha havia percebido o manejo picante e estava desconfiada, quase a chorar. Ela revoltava-se contra o acanhamento excessivo que lhe tolhia a liberdade de falar diretamente do doutor Edmundo, mas não podia vencê-lo. Ele estava igualmente aflito e procurava sair-se bem daquela posição falsa em que o tinha colocado a imprudência de uma moça mal educada por meio de evasivas. "Muito me divertirei amanhã com as toilettes extravagantes e com as asneiras de nossos convidados," dizia ela. "O senhor há de ver uma verdadeira mascarada." Dona Matilde, preocupada como estava com as iguarias que tinha de preparar para o dia seguinte, nem reparava nos disparates das filhas, pois Malvina, também com um fim de zombar, fazia o senhor Martins contar-lhe proezas campestres. Felizmente vieram avisá-la de que acabavam de chegar alguns convidados que ela esperava do Aracati, com o genro e a filha, a sua querida Alice. Despediu-se apressadamente e, apertando a mão de cada pessoa presente com efusão pouco sincera, disse: "Até amanhã, meus bons amigos, amigas de meu coração. Preparem-se para dançar e comer bons bocados." "Lá das 7 para as 8 horas, disse o senhor Martins, "nos terá em sua casa para cumprimentarmos as duas rainhas da festa." "Nos dará muito gosto," tornou ela. "Será para mim uma grande contrariedade se vierem a faltar a esta festinha de família as pessoas de maior minha estima." Henriqueta, ao despedir-se do doutor Edmundo, disse-lhe em voz baixa: "A primeira valsa e a segunda quadrilha são nossas, não é assim?" "De certo," respondeu ele, com um sorriso amável. Ainda foi somente Carlotinha quem ouviu esse segredo. Apenas saíram as visitas, ela entrou para o quarto de dormir e atirou-se no leito, procurando abafar os soluços que lhe rompiam o peito como uma catadupa, e não conseguia. Sua mãe, ouvindo-a chorar, entrou assustada. "Que tens, menina? Que é isto? Estás doente?" "Não, mamãe." "E por que choras?" "Não vou mais ao sarau de Dona Matilde. Henriqueta, além de zombar de mim, tomou hoje à noite para rir-se descaradamente do papai." "Só tu presenciaste essas coisas, menina," disse a bondosa mãe. "Tudo isso é asneira. Estás nervosa, é o que é." "Não é nervoso, mamãe. Ela critica tudo quanto eu uso. E, com certo modo de proteção e de amizade, vai me expondo ao ridículo em presença do doutor Edmundo." Carlotinha gaguejou e tremeu pronunciando esse nome. A prudente senhora, entre carícias e ralhos moderados, procurava afastar do espírito da filha aquela intriga insignificante que tinha origem no ciúme. "Vai dormir," dizia ela, afastando-se. "Amanhã acordarás com mais juízo."
Mas enquanto Dona Raquel concordava com o marido em tirar uma licença para irem passar o mês de junho em uma fazenda que possuíam no Poço do Capim, a filha atormentava a imaginação, procurando um meio de apresentar-se bem no dia seguinte, na casa de Dona Matilde. Depois dizia consigo mesmo: enfim, Henriqueta tem razão. Eu sou matuta e farei sempre em presença dele um papel triste. Sim, diante dele, que tem viajado e visto as moças mais bonitas, mais elegantes e mais civilizadas do mundo. A filha de Raquel, inconsciente da sedutora beleza que possuía, da graça infantil de seus modos, derramou abundantes lágrimas, as primeiras de sua juventude, até ali tão calma e ditosa. Benditas lágrimas, aquelas que são derramadas no verdor dos anos, quando uma futilidade é um grande infortúnio. Ah, como mais tarde a pessoa ri delas, e quase que tem saudades da hora em que as derramou. E assim como o orvalho da manhã, que tremula no cálice de uma rosa, enxuta em poucas horas pelo calor do sol, assim as lágrimas da juventude são estancadas repentinamente pela exuberância de vida, de crença e de esperança. 13. Sarau interrompido. Findava o dia e as sombras da noite, estendendo seu manto negro semeado de estrelas, deixavam que a treva empunhasse o cetro da tristeza e do mistério. O povo chama ao anoitecer boca da noite, pois a boca da noite é como a boca de um abismo. Ao nos aproximarmos de uma ou de outra, sentimos uma espécie de terror, pânico, que não se explica, senão pelo desconhecido que nos cerca, pelo inoto que nos confunde. Mas ao clarão das luzes que se acendiam na casa de Dona Matilde, não se podia deixar de sentir um certo bem-estar. E a vida, a animação, parecia entrar por todos os poros, como o aroma das flores de perfume esquisito, dos lenços de meia dúzia de camponesas que já esperavam na sala o romper do baile. Entre aquelas burguesas acanhadas e pouco elegantes, sobressaíam as filhas de Dona Matilde, com seus vestidos de flanela cor-de-rosa, talhadas à última moda e ajustados a seus corpos, costurados ao espartilho e afeitos a menear-se como o chique da cidade. Alice, morena como as irmãs, era de um tipo agradável, sem ser bonita. Um tanto gorda, de rosto curto, nariz pequeno e bem feito, boca grande, mas guarnecida de dentes salvos e iguais, que favoreciam ao constante sorriso que lhe parava nos lábios. Os olhos é que, apesar de diminutos, ressaltavam, nadando em uma alegria ruidosa. Ela se embalava, descuidosa, em uma cadeira de balanço, a conversar modas, enquanto o doutor Gustavo, contendo os filhos que punham tudo em desordem, não sossegava um instante. Aqui as crianças desatavam as fitas com que tinham prendido as toalhinhas de crochê aos espaldares das cadeiras. Ali arrancavam as flores dos jarros e as atiravam ao chão. E lá tomavam o leque de uma convidada e o queriam rasgar. Logo depois davam murros no teclado do piano e, entre dentadas e gritos agudos, disputavam, cada um, a honra de ser o pianista. Dona Matilde, dando uma última revista à mesa onde se ostentavam, tostadinhos do forno e enfeitados de papel de cores, os perus, os leitões, as galinhas, as compotas e os bolos, gritava de vez em quando da sala de jantar: "Vê, Alice, o que estão fazendo esses meninos? Aí fora não tem gente. Olhem que eles estragam o piano." Alice não prestava atenção e os meninos continuavam. Malvina não se cansava de ir visitar uma saleta onde se achava, coberta com uma bela colcha, a mesa destinada a receber os presentes. Os camponeses ou os mesmos habitantes da povoação desconheciam esta forma de fazer anos na cidade, mas as filhas de Dona Matilde estudadamente tiveram o cuidado de os prevenir a tempo, contando-lhes os brilhantes presentes que receberam no ano anterior e acrescentando que, nas praças civilizadas, ninguém se atreve a apresentar-se em festa natalícia sem primeiro enviar uma oferta. Era por isso que se viam sobre a mesa em exposição lenços bordados, toalhas de labirinto, rendas de biurus, pássaros em gaiolas, coelhos alvos como a neve e muitas outras coisas próprias do meio e de tão singela sociedade. Carlotinha fez também o seu presente às duas irmãs. Eram 2 pares de sapatos de veludo, bordados a seda e a ouro. Um trabalho delicadíssimo, digno das mãos de uma professora de prendas domésticas. Mas de todos os presentes, o mais rico era o de Edmundo, pois consistia em 2 broches de ouro, ambos com o feitio de uma sempre viva, com um pequeno brilhante no centro.
Esta prodigalidade fez com que Henriqueta supusesse em bom caminho a sua pretensão. Via à noite adiantar-se, a sala cheia de gente, e mostrava-se inquieta. Olhava para a porta, ia debruçar-se à janela, depois voltava ao espelho, arranjava melhor um laço, endireitava o penteado e tornava a consultar o relógio. Faltava-lhe alguém. Era o doutor Edmundo. Por outro lado, o Boão do Poço, com seus modos atoleimados, a contrariava ainda mais, passeando na sala com o charuto na boca, a botar baforadas de fumo. Dona Matilde já tinha se sentado ao piano, disposta a tocar a primeira valsa, quando apareceram na sala a família Martins e o doutor Edmundo. Todos os olhos se cravaram, curiosos, na figura elegante e bela da filha da professora. Carlotinha estava radiante, trazia um vestido de fazenda transparente e cor de neve. Uma faixa de fita cor-de-rosa lhe apertava a cintura e caía em farto laço, até a bainha do vestido, orlado de folhas de renda finíssima. Nos cabelos loiros bem penteados, trazia somente um botão de rosa. Henriqueta, ao vê-la, dardejou-lhe um olhar terrível. Era um desafio. Desde aquele momento, a formosa menina podia contar com uma inimiga. Ela encaminhou-se para a janela, onde Edmundo se recostava a conversar com o Dr. Gustavo, genro de Dona Matilde e seu antigo companheiro de estudo. — Por que demorou tanto, doutor? — perguntou ela. — Esperei pela família do Sr. Martins. Somos vizinhos. — Logo vi que a demora, disse ela. Era para a filha da professora se enfeitar e aparecer aqui como uma rainha do Congo. Como uma sultana, como uma estrela, exclamou o Dr. Gustavo. É uma das criaturas mais lindas que tenho visto em minha vida. Vou consultar a Alice para saber se ela participa do mesmo entusiasmo, disse Henriqueta, despeitada. Se ela não participar do meu entusiasmo, minha cara cunhadinha, me dá o direito de supô-la despeitada como você, volveu ele rindo-se. Dê a sua opinião, doutor Edmundo, consultou ela impaciente. Realmente, dona Henriqueta, a menina Carlota Martins não é feia, disse ele, receoso de exasperá-la, mas o acanhamento que a domina tira-lhe parte do encanto. O piano fez-se ouvir, e ele, dando o braço a Henriqueta, começou a passear, e no momento oportuno rompeu o baile com a primeira valsa. Outros pares imitaram-no. Boão do Poço não se conteve, acotovelando os que dançavam, enganchando os pés nos vestidos das senhoras que estavam sentadas. Chegou até Carlotinha e convidou-a para valsar. Ela desculpava-se, dizendo que entontecia valsando e que por isso preferia ficar sentada. O brusco saiu da forma que entrou, resmungando. Alice, colocada entre Dona Paulina e Dona Sofia, ficou rindo francamente, e as duas senhoras forcejavam para conservar seriedade. O piano calou-se, os pares valsantes sentaram-se e o doutor Edmundo saiu para o pátio com Eduardo Gama, seu amigo do tempo de estudante no Recife. Ali, ao ar livre, encontraram o Boão do Poço, que vociferava num grupo de burgueses. Se eu adivinho que não dançava com a Carlotinha do Capitão Martins e que as donas mangavam de mim, cobra me mordesse se eu mandasse meu cevado gordo. — O senhor mandou um cevado? — perguntou Eduardo, chegando-se ao grupo disposto a zombar. — E uma carga de rapadura, volveu ele. Eduardo conteve a explosão de uma gargalhada, mas espirituoso e alegre, e valendo-se da liberdade que podia gozar em um sarau da aldeia, exclamou: — Muito bem, senhor do Poço. Gosto de ver um homem assim. Franqueza em todo caso. — Não sou de caixas encouradas, meu caro, tornou o matuto. Pão, pão, queijo, queijo. Eduardo encontrou uma mina de parvoíces para explorar, e fingindo-se sério, animava-o a dizer galanteios às moças para fazer ciúmes a Carlotinha. O tolo aprendeu decorada a lição de galanteio que o gaiato amigo do doutor Edmundo lhe tinha dito ao ouvido, e entrou na sala ao lado deles. Correu a vista pelas senhoras e foi direto a Henriqueta. Essa levantou-se imediatamente da cadeira, que ficou desocupada entre Dona Paulina e Carlotinha. — É aqui mesmo, disse ele, olhando para a irmã do vigário. Quero ficar perto de Vossa Excelência, que é a rainha do baile. A velha senhora arregalou os olhos admirada e exclamou: — Que é isto, senhor Boão? Com quem pensa zombar? Eu? Zombar de Vossa Excelência. A rosa dos jardins da Itália? A sultana do meu coração? Credo, senhor Boão, exclamou ela. O senhor não está certo. Tomou seu bocadinho. O bruto estourou como uma bomba no meio da sala. Bebo não, senhora Paulina. É que o fio do capitão Miguel é conhecido em toda esta redondeza. Mas quem teve a culpa foi ali o seu Eduardo Gama, que me disse:
Vá cortejar as moças. Esta em que deu, com todos os diabos, me chamar de bebo, eu, o moço de melhor conduta da terra. O riso foi quase geral entre os convidados de Dona Matilde, exceto alguma burguesa aspirante à mão do rico fazendeiro e o Sr. Martins, que o prezava muito em atenção, a sua conduta verdadeiramente exemplar, a seu amor ao trabalho. Dona Raquel conseguiu apaziguá-lo, e com seus modos doces e insinuantes fez voltar-lhe a confiança e a alegria. Era mais de meia-noite e o baile crescia em animação. O próprio doutor Edmundo, engolfado na dança, esqueceu naquelas horas a sua visão do monte, a formosa cantora do bote. E até Carlotinha, entregue aos relevos de um amor nascente, impressionada com a presença do escolhido do seu coração, nem reparou que, do centro daquela casa, onde reinava alegria, levantava-se de vez em quando uma nota destoante. Era a tosse rouca de Virgínia, que rompendo as paredes em seu quarto vinha ressoar na sala, como um remorso vivo no meio do baile. Ah, esses dramas trágicos do amor atraiçoado passam silenciosos pelos rumores da vida, ocultos, bem ocultos, no manto do pundonor, que os resguarda da irrisão dos indiferentes. Os convidados de Dona Matilde, só o doutor Edmundo podia fazer a comparação do prêmio com o que o destino tinha recompensado a sinceridade e com o que tinha concedido a leveza. Pobre Virgínia, há alguém que não te esquece. É uma boa fada que ama a todos os infortúnios e detesta a todas as deslealdades. Ela deixa cair de uma mão a chuva de consolações e de graças para os que sofrem injustamente, e da outra o castigo sobre os opressores que riem. Quando o baile havia chegado ao mais alto grau de animação, quando os pares dançantes terminavam uma quadrilha, banhados de suor e arquejantes de cansaço, procuravam as cadeiras, limpando o rosto com seus lenços perfumados e continuando em alegres colóquios. O menino, filho de uma das famílias presentes, apareceu na sala com uma salva de prata na mão e disse: aqui está um presente que me entregaram na porta, dizendo que não sei quem mandava para as aniversaristas. Também não sei quem se chama aqui aniversaristas. Boão do Poço adiantou-se e tirou da salva uma garrafinha branca cheia de um líquido rosado e leu o rótulo em voz alta, demorando em cada sílaba: Juízo de Alice, presente te de Astolfo, vindo agora do reino da lua. Alice levantou-se arrebatadamente, e quando tomava a garrafa com modo desabrido, esta se escapou das mãos, e ao som de um tiririm, tintim de pedaços de vidro quebrado, se espalhou na sala um perfume delicioso. Boão do Poço não entendia de melindres. Pegou no outro objeto e leu como no primeiro: Manual de Civilidade. Envia a Henriqueta um pedagogo. Henriqueta ergueu-se furiosa, arrebatou o livro, rasgou as folhas acetinadas que o compunha e atirou-as pela janela. Fez-se um silêncio profundo. Os burgueses olhavam uns para os outros sem entender nada daquele embrulho. O doutor Edmundo estava envergonhado e lamentava do íntimo da alma a sorte de seu amigo Gustavo. Dona Matilde alçou a voz titubeando: quero saber quem é que nesta miserável aldeia se atreve a desrespeitar minhas filhas. Senhor Boão, o senhor foi bem mandado. Olhe com quem brinca, disse ela, lançando-lhe um olhar coriscante. Eu, dona, não tive culpa. Estava sentado no papel. Li porque estava sentado. Não sabia que era segredo. Apesar do modo grotesco com que Boão do Poço disse estas últimas palavras, ninguém riu. Todos ficaram sérios, temendo que a dona da casa ajuizasse mal de si. Mas comentavam o caso em voz baixa, sem achar explicação para ele. Não conheciam na povoação pessoa que pudesse ter tal petulância. Henriqueta lançava, de quando em quando, a Carlotinha olhares carregados de ódio. Já teria rompido em uma chuva de acusações contra ela, se não temesse a reprovação dos circunstantes. Estava informada de que a filha da professora, desde o tempo de criança, quando aparecia vestida de anjo nas festas do Senhor do Bonfim para a procissão, era o ídolo dos habitantes da povoação e dos campos vizinhos. Estas considerações a continham, mas em particular manifestava ao doutor Edmundo o ressentimento de que estava possuída contra a família Martins.
Já fiz ver à mãe a inconveniência de tratar com gente bruta, mas ela demora-se aqui ainda alguns meses, porque se tem dado bem de saúde, dizia ela. O doutor Edmundo, apesar de conhecer que o presente era muito bem merecido, disse: não posso atribuir a quem cabe aquele gracejo de mau gosto. O que não admito é que ele partisse dos habitantes deste burgo. Parece mais gaiatice de um estudante vadio e mal educado que fruto do espírito singelo deste povo. Sei muito bem de quem desconfio, disse ela, e vou chamar o menino para perguntar que figura tinha a pessoa que lhe entregou a salva. Henriqueta saiu um instante e voltou para junto de Edmundo com o menino pela mão. Vem aqui dizer, Boaventura, quem te entregou aquele presente? Era homem ou mulher? Como estava vestido? Era negro, disse o menino singelamente. Um moleque bem vestido, pachola, que trazia galão dourado na manga e no chapéu alto de pelo. É singular, disse Dona Raquel, aproximando-se. Este mesmo preto de chapéu agaloado, há poucas horas antes, deixou em minha casa uma bandeja com aquele vestido que Carlotinha trouxe para o baile. Disse-nos ele que era a madrinha dela quem mandava. Não acreditei, pois a minha comadre mora a distância de 10 léguas. E desde o batizado de minha filha, nunca lembrou dela para presentes. Esta povoação, de uns tempos para cá, tem se tornado foco de malefícios, disse uma moça chamada Ana Rosa. Porque deixou, minha madrinha, a Carlota vestir o vestido enfeitiçado? Não acredito em feitiços, menina. Não se dança mais? Perguntou Ana Rosa. Só depois do chá, respondeu Dona Matilde, aproximando-se. Vamos para a mesa. 14. Contrastes da vida. Entraram todos para a sala de jantar. Dona Matilde colocou o vigário em uma cabeceira da mesa e o genro na outra. As outras pessoas colocaram-se à vontade. A princípio ouvia-se somente o surdo rumor que fazem os trinchantes nas asas das galinhas e papos cheios dos perus e leitões. Depois o resvalar dos talheres nos pratos dos menos educados. E por fim rompeu com o tinir dos cálices e copos que se chocavam, as vozes alegres dos brindes. Cada convidado, temendo por parte dos donos da casa alguma suposição injusta, procurava por meio de saúdes e protestos de amizade fazer sobressair suas atenções. De repente, elevou-se da sala que os convivas haviam abandonado uma voz triste, como a do cisne em seu derradeiro canto. As notas da música pareciam morrer no teclado do piano com um som que modulava a voz fraca da cantora, saudosa como um adeus à vida. Ela cantava uma modinha brasileira, em voga naquela época. Dizia assim: como é triste morrer na flor dos anos, quando vejo que o mundo é um paraíso, sinto que me abre a sepultura, vejo da morte um irônico sorriso. Todo o ar parecia impregnado de melancolia. Aquela voz chorava na soledade, como o cair das folhas nas tardes de verão. A maior parte das pessoas deixaram a mesa do banquete e se dirigiram para a sala. Alice, que ia na frente, parou estupefata, a poucos passos do piano. Todos fizeram o mesmo, escutando silenciosos, com os olhos fitos na cantora, que mais parecia um anjo de mármore fugido dos túmulos que um ser vivo. Virgínia, gritou Carlotinha, que havia ficado à porta do corredor. Mas o que tens? E correndo para ela, rodeou-lhe o pescoço com os braços. Ela pendeu a cabeça para a frente até tocar no teclado do piano. A respiração era miúda e ruidosa. Carlotinha sentiu pesar a cabeça da amiga. O pescoço estava resistente e banhado de suor frio. A menina teve medo e chamou: acudam que vai desmaiar. O doutor Edmundo adiantou-se. Tomou-a nos braços e foi recliná-la em uma cadeira de balanço junto ao sofá. Ela abriu os olhos, tomou-lhe a mão, juntou-a de Carlotinha e apertou ambas sobre o peito. Depois não fez um gesto, não deu um gemido. Morreu como um cordeiro. A filha da professora caiu de joelhos e, encostando a fronte ao braço esquerdo da cadeira, soluçava. O doutor Edmundo, de pé ao lado direito, estava comovidíssimo. Era outro coração sinceramente amigo da desventurosa órfã. Dona Matilde e suas filhas faziam um alarido horrível. Eram choros, ataques de nervos, gritos lastimosos, uma confusão sem nome. Dona Paulina corria com uma garrafinha de água florida para fazê-la cheirar a Henriqueta. Dona Sofia desatava o corpete do vestido de Alice, que havia desmaiado. Dona Raquel consolava Dona Matilde, que blasfemava. Ai, minha querida sobrinha, tão moça, tão bela, tão paciente, Deus não é justo. Não blasfeme, minha amiga, foi vontade de Deus, ela está no céu, dizia a professora. O doutor Gustavo, com um semblante pesado, não ousava aproximar-se da morta.
Era todo cuidados para a esposa, que estava realmente incomodada sob o aguilhão do remorso. Coisas da vida. Uma hora antes, na alegria da festa, ninguém se lembrava da infeliz que, só em seu quarto, delirava com febre e tossia sem descanso. Desde a véspera que pressentia a morte, apesar de se achar melhor, e tendo voltado da cabana do caçador de onças, não deixou mais o leito. Os primeiros prelúdios do baile chegaram-lhe aos ouvidos e encheram-lhe a alma de tristeza. Tendo certeza de que morria pela madrugada, sentia um desejo veemente de despedir-se da vida cantando ao piano aquela modinha. Levantou-se. A febre deu-lhe forças, penteou-se e calçou os sapatinhos de cetim que havia estreado no último sarau, naquele em que deitara a primeira golfada de sangue. Vestiu também o mesmo vestido branco que tinha guardado para servir de mortalha. Colocou ainda no peito uma rosa vermelha, sangue de Cristo. Se ela tivesse visto ao espelho, teria recuado espavorida. As faces estavam cavadas, o nariz extremamente afilado se destacava no rosto, projetando sombra nos olhos encovados, de cujas pupilas se irradiava uma luz sobrenatural. Passou as mãos algentes pelo rosto e sentiu que ia morrer. Foi então que, aproveitando o momento em que todos estavam à mesa no maior entusiasmo de alegria, saiu para a sala, sentou-se ao piano e cantou, como em um sonho que servisse de meta entre a vida e a morte, aquela modinha. Depois de morta, deitada no sofá, parecia uma criança adormecida. De pouco a pouco se tinha transfigurado. O entumecimento das carnes lhe deu às faces emagrecidas as formas redondas do tempo da saúde e da felicidade. Uma leve sombra rosada parecia transparecer através da fina e alvíssima epiderme. Era a formosura mística espiritual de uma santa. Os convidados para o sarau, mais comodistas e menos curiosos, se retiraram logo após o triste acontecimento. Tinham razão. Muitos vinham de longe e alguns tinham ainda àquela hora de atravessar o Jaguaribe em canoas e até em balsas. Os mais íntimos ficaram, e passada a primeira impressão, tratou-se do enterro. Dona Matilde era de opinião que se fizesse de manhã. O vigário concordou, dizendo que coincidia muito bem com a comunhão das meninas, e poder-se-ia dizer uma missa de corpo presente, o que seria muito bom, visto ela ter morrido sem confissão. É só o que eu lamento, dizia Dona Paulina, enxugando uma lágrima, é que ela morresse impenitente. Impenitente? Que diz a senhora? Exclamou Edmundo. Esta pobre moça, que foi o tipo da virtude, só porque não foi sacramentada, julgam-na em perigo de salvação? Não digo isto, tornou ela, mas sempre a gente cisma quando morre assim uma pessoa de morte apressada sem tomar nosso pai. Naquele instante, o Dr. Gustavo aproximou-se da sogra para dizer-lhe que o enterro só podia ser feito às 4 da tarde, que era quando estava pronto o caixão. Henriqueta, ouvindo isso, suspirou e disse, em que havia de dar a festa de nossos anos, e eu que esperava divertir-me tanto. É certo, acudiu Malvina, como poderemos passar o dia de amanhã, anojadas, sem ao menos ver a festa da coroação e a oferta das flores? Meu Deus, em que dia veio morrer a Gina? O doutor Edmundo, aborrecido de assistir aquela comédia humana muito comum na morte das solteironas ou titias, na dos velhos ricaços e das órfãs como Virgínia, deixou a alcova onde se reunia a família e passou à sala de jantar. Ali reparou em Carlotinha, que de ordinário, tão acanhada e tímida, se tinha transformado em uma senhora. Ela havia trocado o vestido de salão por um traje caseiro e, com a maior atividade e desembaraço, tomava conta da casa de Dona Matilde, abandonada pelo sentimento de lei. Aqui guardava ela as iguarias que restavam esquecidas sobre a mesa. Ali arrumava no guarda-louça os copos e os cálices que as pretas acabavam de lavar. Lá dobrava os guardanapos e apagava as luzes que já não eram necessárias. Assim acudia a toda parte onde era preciso dar uma ordem ou receber um aviso. Depois foi para a sala, no meio da qual se achava o corpo de Virgínia rodeado de jarros de flores, e acendeu as velas de cera branca que estavam nos castiçais, ficando a olhar para a amiga entre as folhas da independência, ramos de alecrim, melindres entrelaçados de dálias amarelas, cecílias ou cravos dos anjos, como o corpo de uma estátua que o vento tempestuoso houvesse estendido sob os alegretes do jardim. Edmundo aproximou-se também. Carlotinha, comovida e trêmula, disse, parece que está dormindo. Os anjos são ainda mais belos quando vão para o céu, respondeu ele, e retirou-se para uma saleta, onde viu só Eduardo Gama fumando ao embalo de uma cadeira que estava defronte da porta. Sentando-se também ali, disse,
O que pensas do procedimento de Gustavo para com esta pobre moça que ali está morta? Eu nada vejo de extraordinário no caso. Ele fez o que faria qualquer outra em seu lugar. É verdade que escolheu Virgínia para noiva, mas ponderou que não podia convir a um moço pobre que acaba de formar-se à custa de sacrifícios da família. Escolher uma esposa tão pobre como ele. Tu bem sabes que o futuro de um bacharel sem colocação é um casamento rico. Não concordo, disse Edmundo, mas continuemos o mesmo assunto. Não dizem as más línguas que Virgínia teria sido rica se não fosse lesada pelo tipo que se apossou de toda a herança? Está muito mal informado, doutor. Ela nem era filha de Elias de Moura, nem sobrinha do marido de Dona Matilde. Provou-se depois que Virgínia era apenas sobrinha da mulher de Elias, e este, tendo adotado-a como filha, fazia disto tão grande segredo que o próprio irmão o desconhecia, mas foi avisado a tempo por quem tinha os documentos precisos. E com que fim fizeram este mal à pobre órfã? Com o fim de receber uma boa paga de Tomás de Moura. Não duvido do que ouço, meu caro Eduardo, mas penso que Tomás de Moura deveria ter dado um pequeno dote a esta moça, ao menos em atenção ao muito que lhe queria seu irmão, que, se não tivesse morrido tão desastrosamente, a ela só deixaria sua fortuna. Acha pouco o que lhe fizeram? Acolheram-na, educaram-na. Era o seu dever, disse Edmundo. Sim, mas não te falo da ingratidão com que pagou esses benefícios, porque respeito a presença de um cadáver. Eduardo saiu a chamado do Dr. Gustavo e Edmundo ficou no mesmo lugar, olhando uma preta velha que ajoelhou aos pés da morta. Ela batia com os beiços e passava pelos dedos as contas de um rosário. Pôs as mãos, olhou para o céu, ofereceu a sua reza e levantou-se. Mas, em vez de seguir para o interior da casa, foi direto a Edmundo e disse-lhe: Eu ouvi tudo, senhor moço. Não acredite. Seu Eduardo diz aquilo porque anda aqui arrastando asa a menina. Sim, a Malvina. Aquela que está ali morta era uma santa. E a velhinha disparou a chorar. Fui escrava da mãe dela, depois da tia, da mulher do senhor Elias. Mas, seu moço, o que é bom não atura. E a preta foi-se, enxugando os olhos no avental riscado de azul. 15. O pombo-correio e a grinalda de flores de laranjeira. Carlotinha estava na sala mortuária, lamentando com Dona Sofia não poderem completar a mortalha de Virgínia, por faltar um véu e uma grinalda. Mal acabavam de falar quando entrou pela janela aberta e pousou ao pé da morta um pombo tão grande que assustou as duas senhoras. O doutor Edmundo passou da saleta para a sala e perguntou: O que há, senhoras? Carlotinha apontou: Veja, doutor, o que é aquilo? É um pombo-correio, pássaro chamado na zoologia columba tabelaria. Não vê o que ele traz no bico? Vejo uma grinalda de flores de laranjeira e também traz atado por baixo da asa um papel. Vamos ver o que é. E o doutor Edmundo adiantou-se para o singular mensageiro. Carlotinha, sem se atentar no que fazia, pousou-lhe a mãozinha no braço e disse: Espere. Depois, com entusiasmo infantil, gritava para a preta velha que rezava, antes, aos pés de Virgínia: Vai chamar Dona Matilde, o doutor Gustavo, Alice, Henriqueta, todos. Estão dormindo, respondeu a velha. Vá chamá-los, disse Edmundo, também atraído ali pela novidade. O dia vai amanhecer. Num instante, entraram todos de tropel na sala, indagando o que havia. Então o doutor Edmundo tomou a grinalda do pombo e entregou a Carlotinha, que a foi depositar na bela fronte de Virgínia. Ele desprendeu ainda o papel e o pássaro voou. Leia, doutor, disse Matilde, chegando-se para perto. O doutor Edmundo leu. Pobre amiga, os teus pressentimentos coincidiram com os meus. Disseste: quando o pombo voltar à tua presença, talvez não exista aquela que te envie esse saudoso e terno adeus. Chorei, repetindo 1000 vezes o teu bendito nome, e logo corri ao meu laranjal. Sentada debaixo da mais bela laranjeira, à luz de uma lanterna, teci esta grinalda, que te oferto como penhor dessa triste amizade atada pelos laços do infortúnio. Mas estou certa de que, quando ela chegar a teus pés, já o teu nobre coração terá deixado de pulsar. Já teus lindos olhos terão se fechado para sempre. Já tua alma cândida e sincera andará voando pelas regiões etéreas do infinito. E com que alívio não despertará ela deste sonho mau, deste pesadelo que se chama vida? Adeus, excelsa criatura. Recebe em tua gelada face o ósculo de minha eterna despedida. D.
Ficaram todos impressionados e estupefatos. Gustavo guardava silêncio. Dona Matilde e as filhas afirmavam que aquilo devia ter partido da mesma fonte de onde tinham vindo a garrafa do juízo e o manual de civilidade. Estavam convencidas que existia por aqueles sítios uma trama oculta contra elas. Dona Sofia, com o espírito sempre propenso ao misticismo, contestava, dizendo que não podia deixar de ser o milagre de Nossa Senhora, pois nas vizinhanças não havia nenhuma laranjeira de onde pudesse haver flores. Também o pombo não podia acertar com a casa se não fosse guiado pela Santíssima Virgem, que mostrava por aquela forma o seu poder no dia de sua festa. O doutor Edmundo fazia conjecturas a respeito do caso, mas não as manifestava. Era seu desejo que permanecesse o mistério. As escravas da casa e algumas mulheres da vizinhança que vieram presenciar o caso, apenas ao alvorecer o dia, saíram logo pela povoação, espalhando a notícia do milagre e fazendo acreditar na santidade de Virgínia, já canonizada por elas. Muitas exageravam a beleza divina que tinham observado no rosto da santa, e até chegavam a afirmar que tinham visto, em torno da fronte da moça, um círculo luminoso, muito parecido com um resplendor. Tanto pode o mistério no espírito do povo. Se ali, em vez de um pombo, tivesse aparecido um corvo ou qualquer ave detestada, ninguém recearia afirmar que a moça era uma réproba, uma precita. 16. A missa e a comunhão das meninas. O dia 31 de maio despontou esplêndido. Era domingo. O sol brilhava no azul do céu, derramando nos cálices das flores seus raios luminosos como um cintilar de diamantes. A povoação tinha um ar festivo, e o sino da freguesia, repicando sempre, chamava os fiéis ao concurso da glória de Deus. De todos os lados se vinham chegar grupos de camponeses em seus trajos domingueiros. Vinham de semblante alegre e alma despreocupada. Este trazia uma trouxa na ponta de um cajado que suspendia ao ombro, e também puxava pela mão um rapazinho de 7 anos, com seu mal talhado uniforme de chita vermelha com flores azuis. Aquele vinha seguido por um pai velho e cego, a quem guiava pelo caminho da igreja, puxando-o pela ponta do bastão. Aquele outro marchava fumando seu cachimbo ao lado de uma mulher robusta e moça que trazia nos braços uma criança de mama para levar à pia batismal. A recém-nascida enchia os ares com seus vagidos e encantava a vista das comadres que não cessavam de admirar-lhe os coelhos de labirinto defumados com alfazema e seu barrete de seda ornado de flores e laços de fita. O povo atropelava-se na larga rua e formava diversos círculos no pátio da igreja, ao pé do cruzeiro. Via-se aqui e ali, presos às árvores, cavalos relinchando, a mastigar o freio, fazendo estrugir o solo com o bater das patas. Nas proximidades laterais da igreja, avistava-se uma latada coberta de melão de São Caetano. Por entre as verdes folhas da trepadeira silvestre, pendiam os frutos amarelos, alguns deixando ver pela abertura do pericarpo as sementes vermelhas picadas pelos passarinhos. Aí, nesta latada, sobre um tosco banco de pinho, estava um burguês, sacudindo dos pés o pó do caminho e calçando as meias e os grossos coturnos engraxados. De um lado dele, 2 mulheres, pegando cada uma em uma ponta, dobravam ao meio o clássico lençol, espécie de chalés de madapolão, com babados de caça de quadro à roda, o qual usam as sertanejas do Ceará. A missa, a poética missa do dia, aquela para a qual as camponesas guardam seu vestido novo, o seu lenço de seda, a sua volta de miçangas naquele domingo, em vez de ser às 10 horas como de costume, ia ser às 8, por causa da comunhão das meninas. Já muitas delas se reuniam na porta da professora, mas algumas, mais atrasadas em fazer os cachos ou apertar a fita azul, a talabarte, vinham saindo de casa vestidas de branco, com longo véu de noiva e grinalda, trazendo na mão esquerda o manual e erguendo na direita uma vela de cera branca, enfeitada com flocos de papel dourado. A mãe daquela que partiu em direção à escola ficava à janela, radiante, elevada, como a própria criança em sua inocente vaidade. Colocadas 2 a 2, desfilaram elas pela rua, seguindo o anjo que levava a bandeira da escola. Dona Raquel ia de um lado, elas cantavam um hino religioso próprio do ato. O povo apinhava para ver passar aquelas meninas, marchando compassadamente, com os olhos baixos e o semblante recolhido em êxtase divino. Ao passarem pela frente da casa de Dona Matilde, as mais curiosas ergueram a vista para as rótulas fechadas, por onde se escapava um cheiro de incenso, e seguiram absorvendo aquele perfume sagrado que se queimava ali para preservar os vivos do hálito dos mortos.
Elas entraram na igreja, tomaram seus lugares e começou a cerimônia. Uma leu em voz alta o ato de fé, e ainda mais outra o de esperança, findo o qual desceu o sacerdote do altar-mor até a grade, onde elas iam duas a duas receber a partícula sagrada, e voltavam de mãos postas, olhos no chão, para os bancos no corpo da igreja. Fim da missa, começaram os batizados. Ninguém se entendia. Era um burburinho imenso. Além do vagido das criancinhas, quando o padre lhes metia nas bocas choronas a pedra de sal, que as obrigava a fazer caretas, ou quando o padrinho as levava à pia para o banho gelado em corpo quente, era a algazarra das mães, das vós, que não se fartavam de falar de tudo que tinham visto. Uma perguntava: que tem hoje ainda na festa? Outra respondia: tem procissão, oferta de flores. E o enterro da santa? Acudiu o menino. Que santa, menino? Quem sabe lá de quem morre? É certo, minha tia. Apareceu um pombo trazendo uma grinalda e uma carta do céu. Eu hei de saber disso quando falar com o senhor vigário. Comadre, disse uma velha, esta terra está cheia de feitiços, de bruxarias. Não seja isto a arte da funesta? As mulheres saíram da igreja, cujas portas o sacristão acabou de fechar, e foram continuar os comentários em casa com as vizinhas. Continua.